Desde quando nossa sociedade se tornou tão distraída pelo celular? Está literalmente na nossa cara que isso é um problema hoje. Não conseguimos nos concentrar, somos improdutivos, não damos atenção aos familiares, amigos e colegas, estamos ansiosos. Tudo isso por culpa da maneira como a gente utiliza as nossas tecnologias. Então, olá, caríssimos, sou Luiz Adriano, professor de História e Filosofia da Tecnologia, e hoje vou comentar sobre este livro aqui, o BlackBerry de Hamlet. Alguns autores proféticos já começaram a perceber essa mudança da nossa atenção há mais ou menos uns 10 anos já, ou mais de 10 anos. Mas poucos de nós deram ouvidos, né, a esses avisos. É o caso do Nicholas Carr, A Geração Superficial, né, também, livro de 2012, e esse, o BlackBerry de Hamlet. Ambos os livros de 2010, na verdade, publicados em 2010. Então, claro, né, que já antes esses autores estavam pensando, provavelmente lá em 2009, estavam já escrevendo, né, isso. Então, quer dizer, eles estão desde 2008, ali a gente já está pensando, eles já estão pensando sobre isso, né, e se sentam para escrever esses livros. A gente sabe, né, a produção de um livro, todo o processo de edição e vai e volta, né, demora mais do que um ano. Então, a gente pode colocar aí que esses autores escreveram lá por 2008, já estavam pensando sobre isso. Então, é muito cedo, porque o celular, o smartphone, ele é de 2007, né? O primeiro smartphone, o BlackBerry, já existia antes, né? Então o BlackBerry ele foi evoluindo, né, desde 99 com pagers e tal, né? E então já existia mais o smartphone com todas aquelas habilidades, aplicativos que a gente tem hoje, né? Ele é de 2007, o primeiro iPhone. Eu tenho até aqui, né? Esse aqui, o primeiro iPhone que surgiu, né, que revolucionou, porque antes a gente tinha, né, assim, o BlackBerry com as teclinhas, né, então no máximo você podia jogar o jogo da cobrinha, né, então não era tão distrativo. Agora, quando surge esse aqui, né, aí sim a gente começa a ter alguns problemas. Esses autores estão pensando já nesse começo, né? Então, esse livro, ele me surpreendeu muito, o BlackBerry de Hamlet, porque o autor, William Powers, ele adianta muitos temas que a gente debate hoje, como desatenção, questão da dopamina, aceleração, necessidade de solitude. Então, são muito atuais esses argumentos, né? Então, ainda nessa época estavam muito incipientes as pesquisas sobre os impactos que as telas estavam causando, né? O que as telas estavam fazendo na nossa mente, né? Então, a gente vai começar a descobrir nos anos 2020, principalmente pós-pandemia, que começa a ter uma enxurrada de textos e artigos, né? Muitos, inclusive, desses livros eu comentei aqui no canal. Você pode fazer uma busca aí, tem vários, sobre vários livros mostrando os problemas, né, das redes sociais, dos smartphones, né? Então, realmente, antes de 2007, era muito complicado você acessar uma internet. Não que a gente não ficasse desatento, tem muitas pessoas que tinham problema com e-mails, por exemplo, ficavam checando toda hora e-mail, mas era muito mais complicado de acessar, né? Quem nasceu aí na década de 80, como eu, passou ali sua infância, década de 80, final, comecinho de 90, quando tem entrada dos PCs no Brasil, né? Aí a gente começa, e depois a internet pública também, né? Era todo um trabalho para você acessar a internet. Então você tinha que ir lá, ligar o computador, esperar começar o computador, né? Não tinha SSD, né? Que é muito mais rápido hoje em dia. Ou mesmo celular, né? Então demorava para você acessar, você tinha que conectar, então tudo era muito lento. Então você sentava lá, né, poucas vezes durante o dia, você não ficava toda hora checando, né? Então, né, como falam meus filhos, não compensa, né? Não compensava ligar o computador. Já com os smartphones, então tudo mudou, acesso imediato, qualquer momento você liga ali e você está utilizando, né? Então, o William Powers, nesse livro, ele vai fazer uma espécie de um ensaio, né, trazendo uma sabedoria antiga para lidar com esses problemas novos. A gente não precisa inventar uma nova ética, às vezes as pessoas ficam falando isso, né? A gente tem novos problemas tecnológicos, então a gente tem que inventar uma nova ética porque a ética não dá mais conta. Não, a gente vai ver, como o autor faz aqui, fazendo um resgate na sabedoria antiga, e não tão antiga assim também, no caso específico aí de um capítulo,
como que a gente pode trazer essa sabedoria para os nossos dias. Essa é a ideia, né? Resgatar essa sabedoria antiga. E essa é a riqueza, né, do livro, que busca trazer essa filosofia antiga para a gente aplicar na nossa prática cotidiana. Tá? Então ele fala, assim, o objetivo, né, do livro do William Powers, ele escreve no começo, é que a gente encontre um lugar tranquilo e espaçoso no qual a mente tenha liberdade para vagar. Né? A gente todos sabe como é esse lugar e a gente tinha mais facilidade de chegar lá nesse lugar, mas hoje em dia nós temos dificuldade de chegar nesse lugar pacífico. Né? Então a nossa sociedade, desde o início dos anos 2010, foi sendo guiada, né, na sociedade, por uma filosofia que defende 2 pontos básicos. Conectar através de telas é bom, e quanto mais conectado, melhor. Essa é a filosofia. E essa é a filosofia que é imposta a nós cotidianamente através de um monte de aplicativo, um monte de facilidades extras que a gente vai ganhando através dos celulares. Né? Então, se torna assim, é legal estar conectado pela internet, é ruim estar desconectado, é ruim se você não tiver um Instagram, um WhatsApp, redes sociais, porque você vai ser isolado. E a gente vê isso aqui em casa com os meus filhos, né? Eles não têm redes sociais, mas eles se sentem muitas vezes isolados porque todos os amigos estão lá, todos os amigos têm tempo ilimitado no celular, né? Então é uma luta isso, né? Nesse sentido, a gente sabe disso, até mesmo nós adultos, a gente sabe, se a gente ficar sem redes sociais, parece que a gente fica excluído, não sabe que as coisas estão acontecendo, né? As pessoas vivem de forma online hoje, até nas suas vidas, né? Elas estão pensando, quando estão desconectadas, elas estão pensando no mundo online. A gente não vê mais fotos das pessoas, as pessoas não têm mais aquele momento, vamos mostrar fotos de viagem, porque já postou no Instagram, já ficou velho, a notícia já ficou passada, né? E essa ideia, então, quanto mais conectado, melhor. Quanto mais tempo você tiver, você conectado, é melhor. Então, você não pode desconectar. O autor chama isso de o maximalismo, né? Essa conexão sempre. É uma ideia que vai influenciar depois o Cal Newport naquele livro Minimalismo Digital, que eu também comentei aqui no canal, né? Que é a coisa de você desconectar mais, né? Viver mais tempo desconectado e não mais conectado, né? Então, para ele, né, a ideia é simples do livro. Para levar uma vida feliz e produtiva em um mundo conectado, a gente precisa dominar a arte da desconexão. Essa é a arte aqui do Blackberry de Hamlet, desse livro. Então ele começa a jornada. Primeiro ele define o problema, na parte 1 toda. São, acho que 3 grandes partes, né, com a parte definir os problemas, depois falar dos filósofos, né, dos grandes filósofos, 7 grandes filósofos aí para pensar esse mundo conectado, e depois a aplicação prática disso, né, para acabar. Claro que o ouro do livro está nessa parte 2 aí, que examina, né, os 7 filósofos das telas. Então, essa sobrecarga de informação que a gente vive hoje já era mostrada por alguns pensadores já na década de 70, né, quando Alvin Toffler, por exemplo, ele vai falar, aqui ele está definindo o problema, né, nessa parte, vai falar que a gente está sobrecarregado, né, então alguns conceitos que vão ficando fortes, sobrecarga de informação, o medo de ficar sem celular, a nomofobia, ele menciona isso, né, ele mostra artigos de 2008 que já apontavam para isso, pessoas com temor de ficar sem o celular, perder o seu celular. Então, já essa ansiedade surgindo aí. E ele percebe, já nessa época, né, então na sua época, na primeira década dos anos 2000 aí, né, do século 21, ele já percebe que quanto mais o tempo de telas aumenta, menos tem interação entre seres humanos. Isso é muito interessante, porque a gente vai falar isso hoje, Jean Twenge vai falar em 2017, né, lá no iGen, os problemas dessa vida conectada, problemas, né, de relacionamentos. O autor que escreveu, o Adam Walter, naquele livro Irresistível, também comentei aqui no canal, né, o iGen, e esse Irresistível eu comentei aqui no canal, o Adam Walter, ele vai falar sobre
ambliopia social, quer dizer, você vai perdendo habilidades sociais conforme você vai ficando mais conectado. Isso, assim, tem muitos artigos mostrando isso, né? O interessante é que o autor já tá aqui, o William Powers, já está falando isso lá, né, em 2010. E outras coisas, né? Aceleração do pensamento, pressa, falta de cuidado com a comunicação, a gente vai ficando desleixado na nossa comunicação, porque a gente aprende a se comunicar na internet. Tudo isso ele já vai prevendo. Critica a noção de multitask, né, que, na verdade, as pessoas não leram, né, esse livro. Inclusive, eu falo para vocês correrem para comprar esse livro nos sebos. Tem vários sebos online, no estante virtual que eu comprei. Tá muito barato, impressionantemente barato, porque eu acho que colocam esse título no livro de tecnologia na BlackBerry. É ultrapassado, mas é um livro assim, tá, que vale a pena. Então vai lá na estante virtual, corre lá, compra, aproveita aí, né, porque é um livro legal. Você pode até mudar do título, mas tem uma jogada bem interessante aqui dele falar o Blackberry de Hamlet. Já vou chegar lá, mas podia mudar para as pessoas quererem comprar de novo esse livro e ler, porque realmente ele permanece bastante atual, né? Como isso, essa crítica do multitasking. Hoje é uma coisa que a gente sabe, né, depois de ler vários livros sobre isso, falando que não existe essa ideia de multitasking, né? As pessoas achavam que elas podiam responder o e-mail, ouvir música, conversar com tal coisa e fazer um trabalho, né? Então não existe isso. Isso é um problema bem sério, né? Isso trouxe o quê? Todos esses problemas a nível empresarial, por exemplo, a nível de trabalho, trouxe um grande prejuízo para as empresas, né? Até ele fala que a desatenção é o maior desafio de produtividade do mundo. Ele está falando isso em 2010, mas isso é muito real para hoje, aumentou isso. O tanto que tem até uns cálculos de tanto que se perde em produtividade por causa das redes sociais. Então a pessoa está trabalhando, de repente ela vai lá e olha pro celular. Então ele já fala isso, tá? É uma coisa que esse argumento serviu para até retirar os celulares das salas de aula. Ele já fala isso em 2010, que isso depois foi comprovado isso cientificamente, que quando você olha um celular, quando você desvia sua atenção para o celular, não importa a tarefa que você esteja fazendo, quando você volta para essa tarefa, você demora em torno de 20 minutos para retomar a sua atenção. Então você está lendo um livro, você pega e desvia sua atenção para o celular, para a rede social. Você volta, o seu cérebro tem que se acostumar, demora 20 minutos para se acostumar. Sala de aula, a mesma coisa, a gente tem uma aula de 50 minutos. Pensa, o aluno ali começa a assistir a aula, 5 minutos, 10 minutos, fica entediado, pega o celular. Ele volta, né, fica o celular ali 5 minutos na aula. Ele volta e ele demora mais 20 minutos para se acostumar. Então já está acabando a aula já. Ele perdeu isso. Imagina isso, a gente assistindo filme, né? Tanto que agora tem uma vibe de fazer alguns filmes meio bocós mesmo, de tentar te explicar, de ficar repetindo várias coisas, porque as produtoras já perceberam que muitas pessoas usam o celular a assistir o filme, então eles precisam ficar repetindo coisas importantes do roteiro, porque as pessoas, né, estão distraídas. Então o roteiro ficou mais dumb down, né? Tipo, tem que ficou emburrecido. Então você vê muitos roteiros emburrecedores quando você está assistindo, né? Numa era que as pessoas ficam assistindo, fazendo 2 telas ao mesmo tempo. Então, lá daí o relatório da Unesco para a educação, para a tecnologia na educação, que eu também comentei aqui no canal, eles colocaram como isso, né? Já vários estudos mostrando isso, apontando isso, que tem essa quebra da atenção quando você está fazendo alguma coisa e você vai pegar o celular. Imagina isso, né? Para os estudos, para a produtividade numa empresa, é catastrófico isso. É um problema muito sério que muitas pessoas têm falando. O Cal Newport falou bastante sobre isso naquele livro Minimalismo Digital, né? Recomendo também para vocês lerem. Então acho que um grande aumento de produtividade aconteceria se você banisse nas empresas redes sociais, né? Ou fizesse, talvez tenha que fazer, isso é uma piada, tá? Eu não acho que deva fazer isso. Fazer pausas, igual fazia antigamente, pausas para o cigarro, fazer pausas para as redes sociais. Que o vício é muito parecido, né? Semelhante. Triste. Bom, então aí nessa parte 2, que ele vai falar desses 7 filósofos das telas, ele começa com Platão.
E o Platão falava sobre a necessidade de a gente distanciar o primeiro, então, a primeira lição, né? O caminhar, o sair da multidão, né? Então você sai, vai fazer uma caminhada, né? Ele fala assim para Fedro, né? Em um mundo agitado, o caminho para a profundidade e para a completude começa com o distanciamento. Você tem que se distanciar da tecnologia, sair. Não vai sair caminhar e leva o foninho junto para ficar ouvindo um podcast, né? Não, deixa lá, sai caminhar, sai pensar, refletir. Não quer dizer que você não possa fazer algumas vezes isso, né? Sair com podcast ouvindo, mas faz esse distanciamento, né? Fica ali com as suas ideias, né? Esse distanciamento é extremamente importante. Outra coisa é a ideia do Sêneca, outro filósofo, né, pensando sobre o espaço interior. A gente reconhecer que a gente está ocupado demais e reduzir o ritmo, né? Então, aqui, com os insights do Sêneca, né, é a gente pegar e escolher bem o que a gente vai ler. Escolher e ler devagar, digerindo aquilo. Não, as pessoas gostam hoje dessa prática. Eu sou meio assim ambíguo com relação a isso, com a relação dos audiobooks, né? Eu não leio, né? Não leio audiobooks. Eu acho que não é uma boa ideia, porque você tá só pegando palavras ali, igual aquela ideia da leitura dinâmica, né? O cara pega e vai folheando, só vê algumas ideias, né? Daí o cara fala assim, do que se trata Guerra e Paz do Tolstói? Eu sei que é a guerra da Rússia, né? Tá envolvida lá, as guerras napoleônicas, né? Tal. Então, assim, você não pegou as minúcias, não pegou os detalhes, você perde muita coisa. Então, assim, pra mim, é igual não ler, na verdade, audiobooks. Isso é uma opinião minha, tá? Minha opinião, realmente, que eu já tentei ouvir audiobooks e eu vi, assim, que eu pegava muito, assim, ficava... Você tá fazendo outra coisa, né? Ninguém para sentado para ficar ouvindo o audiobook, né? Então você tá fazendo outras coisas, só fica muito desatento. Então, melhor você ler com atenção, né? E cuidado, né? Porque você vai perdendo muito. A gente tem essa prática muito, né? Podcasts e tal, todo momento, e a gente vai pegando só partículas de informação. Então o Sêneca aconselhava, não, vai ler com cuidado, vai com atenção, né? E o Powers fala uma frase aqui, citando de outro autor, que eu achei muito interessante essa frase. Até postei no meu Instagram, que é assim, o segredo é tratar a sua mente como se fosse um jardim particular e tomar o maior cuidado com o que plantamos e permitimos que cresça nele. Fabulosa essa frase, né? A gente tratar a nossa mente como um jardim, não como um lixão que a gente fica lá colocando conteúdo de brain rot, né, lá, né, lançando um monte de besteira o dia inteiro, né? Então, tratar como um jardim, né? O que entra, eu vou cuidar, eu vou fazer um cuidado, né, com o que vai entrar na minha cabeça, né? Eu acho que isso é muito interessante. E o Gutenberg, né, outro pensador aí, né, ou um inventor, né, o que ele nos ajuda a pensar. E eu vou pegar uma passagem aqui que eu vou ler. Deixa eu ver aqui. Sobre a questão do livro, né, impresso. É muito bom ter amplo acesso à informação. É por isso que as bibliotecas sempre foram tão valiosas e quanto maiores, melhor. Para pesquisas, a era do Google é uma maravilha, mas é diferente acessar a informação de experimentá-la. A evolução da leitura envolveu descartar a multidão por um motivo. Não era o melhor jeito de ler, né? Ler lá junto com as pessoas, outras pessoas e tal. Antes tinha aquela coisa de ler comunitariamente, né? Não. Agora, com os livros, você pega e evita a multidão. Agora você vai, né, para o individual ler, né, de maneira mais restrita. Isso que a inovação do Gutenberg traz, né, as pessoas poderem então se afastar dessa multidão, né, de ler sozinho e com uma maior profundidade, né? Então, hoje em dia a introjeção, né, não é apenas bom, é essencial para uma vida profunda. Se você vive, né, nessa vida agitada, né, como o Nicholas Carr falava, né, os superficiais, né, a geração superficial, the shallows, né, em inglês, né, você vive essa vida cheia de informação e tal, e então você não tem tempo de digerir, de aprofundar, que é necessário essa fuga, né, se faz necessária essa fuga das multidões. E aí a gente chega no capítulo 8, que dá título ao livro, né, o Blackberry de Hamlet. Quero já ler uma passagem aqui, que é muito legal, sobre isso, que é uma citação do Hamlet, né? Ele fala assim: sim,
da tábua da minha mente apagarei todos os registros triviais, vãos, todas as máximas de livros, todas as formalidades, todas as pressões passadas, né? Então, dentro do livro e do tomo do meu cérebro, sem se misturar com questões ordinárias, eu vou guardar as coisas boas lá, né? Então também isso, né, está no Hamlet, e ele usa na tábua da minha mente. É daí que vem essa coisa do tablet também, né? E o que eram essas tábuas, né, na época do Hamlet ou do Shakespeare, né? Era um aparelho inovador na Europa do fins do século XV, que eram almanaques ou cadernetas de bolso, que elas vinham com páginas em brancos, feitas de um papel revestido especial, onde escrevia com uma caneta especial e depois você podia apagar, né, para reutilizar. O papel era caro, então esses cadernetas ficavam ali uma maneira de reutilizar e eram portáteis, né? Você levava para qualquer lugar, então era muito útil, né? O Shakespeare provavelmente se fazia uso disso, né? Porque ele tinha ideias em lugares, ele às vezes coletava alguma informação, alguma coisa da sociedade, aproveitava e anotava muito, né? Então isso é uma lição bem interessante pra gente, e eu já comentei em outro lugar sobre isso, que eu acho que é extremamente importante a gente usar isso, essa habilidade da anotação, né? Então, a escrita, ela ajuda a diminuir os fardos da mente, né, nessa era que a gente está de tempestade de informação. Então você vai passando para o papel. Então você está, por exemplo, num lugar lendo um livro, estudando, você não vai lá pegar o celular para anotar. Você não vai pegar o celular, lembrei de alguma coisa. Então você anota numa caderneta, num papel separado. O caderneta é bom que você vai, né, deixando ali separado. Ó, tem um exemplo, essas cadernetinhas aqui, ó, dos Vingadores. Tenho várias dessas, ganhei da BC2 também, muito bonitinho. Então são cadernetas pequenininhos que você pode levar nos lugares, você deixar, né? Então eu tenho isso, e aí quando eu tô lendo, tô fazendo um devocional, eu anoto coisas assim que eu preciso, até às vezes, né, eu deixo, ele dá essa dica, né, no final você anotar coisas mais passageiras, né, tipo lista de compras, preciso comprar isso, preciso anotar, ou ideias mais profundas, preciso pesquisar alguma coisa, né, alguma ideia para um artigo, você vai anotando. Eu assisto filmes, por exemplo, quando eu sei que um filme é importante para minha pesquisa e tal, tipo Black Mirror, né? Tô assistindo Black Mirror e tô com um caderno lá do lado anotando algumas ideias, porque eu quero escrever um artigo sobre isso. É assim que eu faço, não com o celular, porque o celular vai te distrair, vai ferrar a tua concentração. E a escrita não, você passando pro papel, né, você anota muito mais, você grava muito melhor a informação, né? Hoje em dia os alunos vão para a sala de aula com o computador, né? Então já aproveitam, já dão uma zapeada, né? Você levar um papel, um caderno para você anotar, você registra muito mais, né, a aula, as informações. Então é a grande ideia aí, né, do Shakespeare para a gente falar, né? Para a gente usar. E o que depois tem um capítulo sobre Benjamin Franklin, o que ele pode nos ensinar? Ele pode nos ajudar a pensar em rituais que a gente faz, de momentos onde esse momento eu vou usar para estudar, então, desconectado. Vou ter um momento de conexão, né? Separa esse momento, né? Então o Benjamin Franklin é extremamente ocupado, mas ele fazia momentos, né, para escrever, para ler, para fugir da cacofonia aí das vozes, né? E ele pensava, né, numa moderação da vida, né, e não ir só para um lado, né? Então, não é só ficar lendo e não fazer nada, ou só ficar nas redes sociais e não fazer nada. Então, trazer essa moderação e pensar, organizar a nossa vida para a gente não perder tanto tempo nas redes sociais. Então, a gente pode usar a rede social, mas se a gente tiver, né, uma organização, momentos específicos para isso, navegar com intencionalidade, não simplesmente ficar, né, scrolling down, né, lá rodando, né, tal, na internet. Então, cuidar com isso nos ajuda a pensar também, nos ajuda a fazer melhor uso dessas ferramentas, que elas são feitas para nos viciar, né? Lembremos disso. São ferramentas neutras, são feitas para nos viciar. Então, a gente tem que lutar contra, às vezes precisa de um grande esforço. Depois ele fala sobre o Walden, né? Que eu já comentei no canal também. Tem um vídeo especificamente sobre isso, né? A Vida nos Bosques, do Henri David Thoreau, né? O Walden, A Vida nos Bosques, bem legal o livro também. O cara vai por meio do mato, só que eu falo no vídeo que não é no meio do mato. O William Powers aqui no livro também menciona, não é tão distante, era meio próximo, mas era da cidade, né?
mas era um momento de afastamento, onde ele criava essa zona Walden, né, essa zona onde ele podia fugir um pouco, ficar um pouco mais isolado, ter mais uma paz, né? Então ele construiu um lar ali, um lugar afastado da balbúrdia. E nos ensina a gente também ter esses momentos de afastamento da multidão, do barulho, né? O Thoreau, ele tinha 3 cadeiras, né, que ele colocava. Ele tem uma cadeira para a solidão, a segunda para a amizade e a terceira para a sociedade, né? Então, quer dizer, ele tinha momentos específicos onde ele ia dedicar para cada uma dessas coisas. Não era um cara que vivia no meio do mato solitário somente, né? Ele tinha esses outros momentos também, momento de estar junto com amigos, momento de estar junto com a sociedade. Então ele nos ensina essa capacidade de a gente se retirar, mesmo dentro do mundo, né? Se transformar a sua casa num santuário, né? Não um lugar onde está a TV ligada sempre, as pessoas estão comendo com o celular na mão, tal. Não, tem momentos, né, de, olha, agora nós vamos comer, a gente vai comer sentado, com as crianças, com os filhos, né, a família, um olhando para o outro, conversando. Tem momentos, né, de jogar um jogo de tabuleiro, momentos de conversar, tem momentos, sim, de assistir TV também juntos, né, mas tá desconectado também, tá? Momentos de sem essa balbúrdia, né, essa bagunça. E aí, por fim, mas não no final do livro ainda, mas nessa segunda parte, ele vai chamar a atenção das ideias do McLuhan, Marshall McLuhan, né, um crítico das mídias, que foi bastante, ele está mais próximo de nós, né, ele escreveu ali na década de 60, e ele era um otimista, falava das ferramentas como extensão do corpo humano e tal, mas ele também falava, o McLuhan, sobre como o meio é a mensagem, como diferentes mídias, diferentes tecnologias, a gente não precisa nem examinar o conteúdo delas para a gente saber que elas trazem uma forma de pensar. Então, se você lê uma notícia num jornal ou lê nas redes sociais, você vai ler com uma forma diferente. Se você se comunicar presencialmente ou até por um telefone, é muito diferente de você se comunicar por um WhatsApp, né? Que pauta a comunicação com um elemento fragmentado, rápido, acelerado, né? A gente acelera os áudios e tal do WhatsApp, a gente tem desatenção, a gente não presta atenção no que as pessoas estão falando. Então, é importante, né, a gente ter essa situação, essas visões, essa noção de como funcionam as novas mídias, para a gente também tentar controlar elas ou tentar diminuir o impacto negativo delas na nossa vida. Tá? Então, se não, né, segundo McLuhan, o ser humano podia ser engolido pelo turbilhão e ser moldado por essas redes sociais. Então, tem uma dica aqui, né, do McLuhan, que é uma cura para a gente ver que a nossa mente ela é afetada de maneiras diferentes por tecnologias diferentes. Então ele falava sobre temperatura, né, quente e fria das tecnologias. Então você tem uma tecnologia quente, que é uma tecnologia que é intensa e sobrecarregada de informações e estímulos, e outras tecnologias que são mais frias. Isso é muito interessante, porque a gente pensa assim, eu sou anti-tecnologia. Não é ser anti-tecnologia, é ver que tem tecnologias que são mais carregadas de informação e outras menos. Então, se você, por exemplo, está assistindo um filme, as informações é menos informação que está sendo transmitida ali. Você está assistindo aquele filme ou você está lendo um livro, né? Você vai fazendo na sua velocidade. Aquela tecnologia tem uma certa quantidade de informação. Agora, nas redes sociais, é muita informação. É áudio, é vídeo. Tanto que já acontece com muitos de nós, chega uma pessoa conversar com você e você está olhando o celular, você nem presta atenção no que a pessoa está falando. E a pessoa está ali falando com você e você não se desconcentra. Isso é impossível de acontecer se você estiver lendo um livro, né? Chega alguém falar, você, na hora, você para, e um barulho te atrapalha, você para. O celular não. Então vê como o celular nessa categorização do McLuhan, é uma tecnologia quente, porque ela é carregada de informações. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque isso nos afeta o nosso pensamento, afeta a forma como a gente age, como a gente pensa, né? Como a gente trabalha e lê e se concentra, ou não, né? Então, assim, por fim,
o William Powers aí indica algumas práticas filosóficas para a gente desconectar. É tipo um resumo apanhado do livro, né? Então, Platão com o princípio de distanciamento, né? A necessidade de distanciamento. O Sêneca com o princípio do espaço interno, da gente buscar o espaço interno. Gutenberg com aquela ideia da tecnologia de introspecção, né? Com os livros impressos que a gente sai e vai ler num canto. O Shakespeare com aquela ideia de velhas ferramentas, né? Como os bloquinhos de anotação, né? Até perdi meu bloquinho de anotação aqui, queria mostrar de novo, tá aqui. Os bloquinhos de anotação para a gente pegar e ter tempos que tem maneiras de aliviar sobrecarga de informação. Benjamin Franklin com aqueles rituais positivos, até pensei no Borgman, né? Chamando de atividades focais, mas também tem momentos de atividades conectadas, sem problema, mas é a gente restringir, né, esses momentos. O Thoreau com a Zona Walden, né, que ele buscar transformar nossos lares em santuários de paz e de tranquilidade, sem sobrecarga de informação. E por último, né, o McLuhan, para a gente refletir sobre o peso que cada tecnologia tem na nossa vida. Então é um chamado, esse livro, né, para a gente se desconectar mais. Né? Não que as tecnologias sejam horríveis, né? Apesar de a gente saber hoje que as redes sociais são muito persuasivas e ficaram muito mais persuasivas desde 2010, quando o autor escreveu esse livro, né? Mas a gente vê como que a gente pode, então, desconectar mais, usar melhor essas tecnologias. Ele até propõe um capítulo falando sobre o sabá da internet, né, para a gente se desconectar mais, ter tempos desconectados, pelo menos uma vez por semana, né? Então assim, né, concluindo, acho que você não esperava encontrar tanta sabedoria para nossa época hiperconectada num livro que nasceu lá nos primórdios dessa era, né? Mas eu me surpreendi, né? Eu acho que se você me acompanhou até aqui, você deve ter ficado surpreso com o livro de 2010 falando tantas coisas atuais, e eu também me surpreendi. Eu gostei muito desse livro, recomendo bastante, né? Acho que vale muito a pena, né? Então, seguir aí. Só um pós-escrito, né? Um pós-vídeo, né? Que eu depois fui pesquisar o que anda fazendo o William Powers. Fiquei curioso ver se ele não continuou pesquisando sobre essa área, né? O que ele fez. Aí fui pesquisar e fiquei decepcionado, né? Porque aí ele se juntou depois ao MIT, ele era jornalista, daí ele se juntou ao MIT Media Lab como pesquisador para projetos de tecnologia inovadoras com objetivos construtivos para a sociedade, né? E daí ele fundou uma startup que desenvolve tecnologia lá nos anos 2020 e 2023, que desenvolve ferramentas de inteligência artificial para tornar o discurso público mais útil para a democracia, né? Eu acho que é uma furada isso, né? Essa questão de usar inteligência artificial para tentar ajudar a democracia, eu acho que é ruim, na verdade, né? Mas enfim, né? O autor foi para essa área tecnológica, né? Acabou adentrando aí na área tecnológica, meio que se juntando ao lado negro da força, né? Pô, você era supostamente você era para destruir, né, o sistema e não se juntar a ele. Eu brinco assim, né? E ele entrou aí. Mas enfim, né? Apesar disso, né, eu acho que o livro realmente continua sendo uma crítica muito boa, um livro muito sábio, né, uma sabedoria prática muito boa para nós hoje, né, que a gente pode implementar na nossa vida hoje. Então fica aí a recomendação, corram e comprem antes que desapareça esse livro aí.